Fala galera, essa é a quarta aula da nossa jornada sobre tabela dinâmica. E nessa aula eu vou te explicar uma ferramenta, vou te apresentar uma ferramenta que só existe nas versões mais novas do Excel. E por isso, talvez o Excel que você esteja usando da sua casa não tenha essa ferramenta ainda. As versões 2016, 2013 e provavelmente a 2019, que vai ser lançada, já tem essa ferramenta chamada segmentação de dados. Beleza, vamos fazer o seguinte, ao invés de criar um objetivo do zero, eu vou selecionar essa tabela, Ctrl Shift barra de espaço, e agora eu vou clicar aqui em inserir e colocar uma tabela dinâmica numa aba nova. Beleza? Então vou clicar aqui, nova planilha, ok, e vou chamar essa nova planilha de segmentação. Só para a gente saber o que está fazendo e para você também ter essa aba disponível para você aqui embaixo para download. Beleza. Mesmo que você não tenha essa ferramenta porque o Excel é mais antigo, eu acho que vale muito a pena você acompanhar essa aula para aprender como funciona, porque ela é bem simples e por mais que seja simples, poucas pessoas a conhecem. Então se você chegar no teu trabalho, no teu estágio, no teu trainee, no teu emprego diário, usando essa ferramenta, eu acho que tem boas chances de você se dar muito bem. Beleza, vamos lá. Então eu clico aqui na minha tabela dinâmica para abrir o campo da tabela dinâmica e aí você pode falar o seguinte, João, mas toda vez que eu clico aqui esse campo fica abrindo? Sim. Agora, se você apertar nesse xizinho, ó, do fechar, aí não. Aí se eu clicar aqui, ele não abre. Ah, mas não abre nunca mais? Não. É só você apertar com o botão direito e clicar aqui em mostrar lista de campos que volta a aparecer, beleza? Então, quando que a gente aperta nesse fechar? Geralmente, quando a gente acaba a nossa análise, para não ficar toda hora abrindo aquele campo, a gente fecha e quando a gente está manuseando ainda, a gente, ao invés de fechar, simplesmente clica fora que ele sai, se clicar aqui, volta a aparecer. Mas voltando para o assunto da aula, que é segmentação de dados. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou pegar supervisor, que é um dos nossos títulos, e vou colocar supervisor aqui dentro do quadrante linhas. E aí aparece uma lista com todos os supervisores, que são, no caso aqui, 27 supervisores. Repara que, por exemplo, João Martins, ele aparece como supervisor em 3 lugares. Né? Se a gente olhar aqui a nossa base de dados, lá em cima a gente vê que João Martins aparece em Maceió, aparece em Salvador e aparece em Vitória. Mas na nossa tabela dinâmica, João Martins aparece uma única vez, porque é uma lista com todos os supervisores. Agora o que eu vou fazer é pegar aqui em valores e colocar o título venda, para a gente ter quanto que a gente teve de venda de cada um dos supervisores. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou clicar nessa tabela dinâmica e vou aqui em cima numa guia chamada analisar, que só aparece quando eu clico na tabela dinâmica. Repara que se eu clicar numa outra célula, a guia analisar não aparece. Quando eu clico na tabela dinâmica, está lá analisar. Como eu disse, as versões mais novas do Excel têm essas duas ferramentas. Inserir segmentação de dados e inserir linha do tempo. Na aula de agora, inserir segmentação de dados é o que a gente vai tratar. E na próxima aula, que vai ser a última aula dessa jornada, inserir linha do tempo. Então vamos lá. Inserir segmentação de dados, foi o que eu cliquei. E aí eu tenho uma opção de o que eu vou querer analisar como segmentação de dados. Por enquanto a gente não sabe o que é isso, eu vou clicar aqui em data, confia em mim, a gente vai ver o que vai acontecer. Data e ok. Olha que bacana, aqui aparece uma lista com meses, beleza? Então se eu clicar aqui, por exemplo, em janeiro, que análise é essa que eu estou fazendo? Eu estou vendo quanto que cada um dos vendedores vendeu só nos meses de janeiro. Janeiro de 2015, 16, 17, 18. Se eu clicar agora em fevereiro, é uma análise dos meses de fevereiro. Se eu clicar agora, por exemplo, em março, uma análise dos meses de março. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, seleção múltipla, eu posso selecionar, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Então essa análise que eu estou fazendo aqui é de todos os anos que eu estou analisando, quanto que cada um deles vendeu em janeiro, fevereiro e março. Bacana isso, né? Vou fazer o seguinte, vou deletar essa minha segmentação de dados, vou clicar de novo na tabela que eu fiz, analisar, inserir segmentação de dados. E aí agora eu vou escolher aqui a opção unidade e vou dar OK. O que acontece agora? Eu consigo fazer uma análise por unidade. Então vamos supor que eu queira analisar só as unidades da região sudeste do Brasil. Clico aqui nessa opção seleção múltipla para eu poder escolher mais do que uma. E aí eu vou escolher São Paulo, Rio de Janeiro. Na verdade eu estou tirando, então vou clicar de novo para escolher uma só. Aí, mais uma vez, seleção múltipla. E agora sim, São Paulo, tiro Brasília, porque não me interessa Brasília, Rio de Janeiro, Vitória
Tem mais alguma? Belo Horizonte. As 4 cidades da região Sudeste. Então, essa é uma análise que eu estou fazendo por vendedores da região Sudeste. Ah, quero ver agora região Nordeste. Então, tiro todo mundo do Sudeste. Então, vou botar aqui Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. Essas são as 4 cidades que representam regiões do Nordeste e essas são as vendas dos vendedores dessas regiões. Então essa ferramenta segmentação de dados, ela é bastante interessante. O que eu deixo aí como dever de casa para você fazer depois dessa aula é criar uma tabela dinâmica e ficar brincando com segmentações de dados dentro dessa tabela dinâmica e vendo coisas que você pode fazer usando essa segmentação de dados. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: na página do Facebook da hashtag treinamentos, a gente tem alguns vídeos falando sobre outras aplicações da segmentação de dados. Então, se te interessar, no final dessa jornada, você pode entrar no Facebook, escrever hashtag treinamentos, procurar lá a empresa, clicar na opção vídeos, que tem uma pancada de vídeo. E um dos vídeos é justamente falando sobre segmentação de dados e mostrando como que você pode associar segmentação de dados a gráficos dinâmicos para montar dashboards impressionadores. Beleza? Então, se você for até lá, aproveita e deixa um comentário falando: pô, João, segui a sua dica da jornada, vim aqui na página e gostei bastante dessa aula. Se você não tiver gostado, não precisa nem comentar. Só comenta se você realmente gostar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima e última aula.